Você acredita que ser aprovado em um concurso público tem ligação direta com o melhor material, a quantidade de horas diárias exaustivas que você estuda, aquele cronograma perfeito, feito milimetricamente para você? Você acredita que isso vai te levar à aprovação? Olha, eu vou te falar uma verdade dura que ninguém tem coragem de te dizer. Se você não surtar, quase que literalmente, chegar algum momento a questionar até mesmo a sua sanidade mental, significa uma coisa: você não está no caminho certo. Olha, e eu sei disso, eu posso te dizer isso com muita tranquilidade, porque eu vivi isso na pele. Eu fiquei aprovado em alguns concursos, né, até conseguir ser aprovado em tantos outros, e eu vivi na pele 2 concursos que me marcaram muito, que foi de promotor para o Ministério Público do Paraná e para juiz federal no Tribunal Regional da 2ª Região. Nesses concursos, eu cheguei na última fase do concurso, últimas fases do concurso ali, e fiquei reprovado no Paraná por 3 décimos e no Rio de Janeiro por meio ponto. Sabe o que é isso? Na última fase, você viu muito bem em todas as fases, na última fase você ficar reprovado por tão pouco. E cheguei, nesse momento, sim, a questionar a minha sanidade. Cheguei no fundo do poço. E eu só consegui sair disso, mudar isso na minha vida, quando eu passei a entender exatamente como o nosso cérebro, como ele funciona. E isso, então, virou o jogo completamente. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que a altíssima pressão a qual os candidatos têm sido submetidos tem levado a esse esgotamento extremo, muitas das vezes físico e mental. Eu vou te explicar como o seu cérebro ele funciona nesse momento aí de esgotamento, quando isso acontece, e o principal, vou te dar as ferramentas ali com base na ciência, na neurociência, para que você então consiga vencer isso quando acontecer e consiga não deixar que esse esgotamento, esse estresse, vamos dizer, esse surto, ele te destrua, ele te elimine a tua chance de ser aprovado num concurso. E fica comigo até o final do vídeo, porque o último conselho, a última dica que eu vou te dar, pode fazer toda a diferença entre você ver o seu nome ali no Diário Oficial, que é o que você quer, né? Ou então você permanecer mais quem sabe até 2 anos a mais estudando por conta disso. Então fica comigo aqui que a gente vai começar a destrinchar isso aí. Olha, concurso público, ele hoje, vamos ser realistas, eu sempre dizia que concurso público era como se fosse uma maratona, né, que você tinha que correr e tal, ali não era uma corridinha de 100 metros, tinha que ter resistência e tal. Mas olha, eu vou mudar aqui o exemplo. Concurso público hoje, ele está como se fosse um esporte olímpico de altíssima complexidade. Não apenas mais uma simples maratona, é coisa para profissional, vamos dizer, para profissional. Você tem que ser um profissional, dedicar uma dedicação assim profissional para poder passar em concurso público hoje em dia, concurso público de altos salários, enfim, né, de alta performance, como a gente tem visto por aí. E isso tem gerado nas pessoas uma série de cobranças, né, internas. Às vezes você se sente mal perante a sua família, né, sente às vezes quando ocorre uma reprovação, você não vai tão bem ali, alguma vergonha com amigos, enfim. Isso tudo faz mal para você, óbvio, né? Vai te deixar, você não fica bem diante disso tudo. Agora o detalhe é aprender a lidar com isso. Eu, quando estava me preparando, eu lembro que eu levei a minha preparação ao extremo, assim. Eu sempre trabalhei, né, e estudei, nunca tive muita chance de ficar em casa, tranquilão e tal, só estudando para concurso. Quem tem, que bom, mas eu nunca tive. E então, todas as horas que eu tinha, eu ficava enlouquecido, estudando, tal, ali, né, como falei antes ali. E isso me marcou, algumas reprovações, momentos difíceis me marcaram muito. Que foi mas principalmente esses 2 que eu falei para vocês, né, falei para você, que é do Ministério Público do Paraná e do Tribunal Regional Federal. Porque eu sentia que eu estava preparado, sabe? Eu sentia que eu tinha feito tudo que eu podia, sentia que eu estava realmente preparado. Que eu tinha estudado o suficiente, que eu tinha feito a cartilinha, tudo direitinho ali. E, fiquei ali por poucos décimos, assim. Levei no limite, fiquei por poucos décimos. Cara, isso me causou um mal-estar terrível, assim. Terrível. Muito ruim, foi muito ruim. E o pior, né, logo depois, como eu falei, do TRF, que era um concurso que eu estava também me sentindo muito bem preparado, principalmente chegando na última fase. E eu ainda sabia que esse concurso tinha prova oral na época, que informações internas ali pela situação do tribunal, na época, né? Dificilmente alguém seria reprovado na prova oral, e eu estava ali na última prova de sentença, e quem fosse para a prova oral provavelmente seria aprovado, e foi o que ocorreu, todos que foram para a prova oral foram aprovados. Então eu botei mais gás ainda, em vez de ouvir o alarme interno que estava ali tocando, gritando na minha cabeça, para que eu desse uma pausa, para que eu consertasse algo que não estava certo,
eu continuei adiante com mais, botei mais intensidade ainda. Resultado, né? Como eu já falei, outra reprovação. E o pior é que depois disso, eu cheguei a um nível tão grande de estresse que toda vez que eu pegava um livro para ler, eu tinha um bloqueio, eu não conseguia ler. Chegava a ter quase que pânico, sabe? Aquela síndrome de... Chegava a ser uma síndrome do pânico, mas, enfim, mas eu não conseguia ler. Travei. Teve uma vez que eu cheguei a jogar o livro na parede, enfim, com raiva, num surto de raiva, de frustração, sabe? Muito forte. Foi então que, aí sim, eu parei para entender o que estava acontecendo comigo e vi que eu só ia vencer essa batalha interna ali. Não era mais batalha contra o conteúdo, contra as provas. Era uma batalha interna. E que eu só ia vencer essa batalha interna quando eu obtivesse novas armas para lidar com tudo isso. E a primeira arma que a gente tem que ter, quando a gente vai, né, lutar uma batalha, a gente tenta entender a melhor arma, é entender como o inimigo trabalha. Né? Você estuda seu inimigo, conhece seu inimigo, que no caso é um inimigo interno, está dentro da sua própria cabeça, e vê qual é a melhor maneira de lidar com isso. É isso que a gente vai falar agora. O que eu não sabia naquela época é que o meu cérebro, e provavelmente o seu também está acontecendo isso, ele está funcionando no modo sobrevivência. Você já vai entender por quê. No nosso cérebro, vamos dizer que como é que eu posso te explicar? Vamos dizer que a gente tem dois grandes personagens ali imaginemos o nosso cérebro como um quartel-general ali. Primeiro você tem o grande general, que é o córtex pré-frontal, que esse general seria o cara da estratégia, é o cara que coordena ali o nosso pensamento racional, nosso gerenciamento estratégico, aquela coisa toda, tudo direitinho. Isso aí vem do córtex pré-frontal. E vamos imaginar agora um outro personagem, que seria aquele soldado que está ali de prontidão, né, atento, para quando houver uma ameaça, ele pega e toca o alarme, soa o alarme como se fosse um alarme de incêndio, um alarme de alguma agressão. Né? Esse soldado que toca o alarme, ele seria no nosso cérebro, para você entender, seria a amígdala, né? Que ela é responsável pela essa parte de luta, fuga. É o que acontece mais ou menos quando você, vamos dizer que você está numa floresta, você dá de cara com um leão, né? A amígdala que vai começar a trabalhar ali. Você não vai chegar e parar e pensar, não, o leão tá... Não, você não vai ter muito tempo para pensar. O seu corpo vai agir, né, num sistema, nesse mecanismo, liberando as substâncias ali para que você né, tente enfrentar o leão para tentar sobreviver, se você não tiver como, ou se tiver como correr, né, ou então corra para literalmente sobreviver. Tá? Visto esses dois mecanismos, a gente vai passar a entender agora como é que isso funciona em relação ao estudo para concurso público. Quando você estuda num nível elevado para concurso público, num nível de altíssima, né, frequência, o seu cérebro ele acaba entendendo o estudo para concurso público como uma ameaça real à sua sobrevivência. Então o que ele faz? Ele libera cortisol na sua corrente sanguínea, que é exatamente o hormônio do estresse. É aquele hormônio que a gente falou da luta ou fuga. E é muito necessário em situações de extremo perigo, né, do teu organismo. E o pulo do gato está exatamente aqui, é entender como isso funciona. Então, quando o cortisol ele é liberado na sua corrente sanguínea, ele imediatamente desliga ou ele tira de combate o seu soldado, o seu general ali responsável pela sua parte racional, que é o seu córtex pré-frontal. Por isso que muitas das vezes, quando acontece isso, você tem, volto a dizer, o chamado branco na hora da prova, né? Só que o que ainda é pior, quando isso acontece de uma forma recorrente, começa a acontecer várias vezes, o corpo, então, ele começa a entrar num estado de estresse crônico, né? E isso te dá o quê? Insônia. Você começa a ter perda de memória, você começa a ter os bloqueios, né, emocionais ali, até um certo nojo quando você vê um livro, alguma coisa para concurso público. Então, e é isso que está acontecendo no seu corpo. Não é que você é fraco ou fraca, ou que você está fazendo corpo mole. Não, é uma reação química. É um mecanismo de defesa natural do teu organismo. Entender isso já é o primeiro passo para a gente identificar como a gente vai resolver esse problema. Essa, na verdade, é a pergunta de R$1 milhão, né? A gente identificou o problema, mas o que interessa é a gente saber exatamente como a gente vai resolver isso. Eu já posso te adiantar, né? Como a gente já viu aqui, lutar contra isso não adianta. Lutar contra isso não adianta, porque é uma resposta, no primeiro momento, uma resposta fisiológica, uma resposta química do teu organismo. Não adianta você querer ir contra uma coisa que a natureza tá ali, foi criado para isso, ou evoluiu para isso, dependendo da sua concepção. Não adianta. Vamos lá, então, agora que a gente vai ver como a gente vai resolver esse problema. Primeira dica e conselho que eu te dou, vamos fazer o que eu chamo de respiração
profunda. É você, exatamente isso. É ver com respiração, você vai entender por que eu vou te explicar como isso na parte científica tem efeito prático, né? Primeiro, quando você estiver sentindo que está vindo ali um ataque de um estresse grande, pânico e tal, você vai parar, vai realmente parar o que você está fazendo. Tem que seja por vamos dizer, de 2 a 5 minutos, e você vai fazer o seguinte exercício: respirar profundamente, segurar um pouco o ar, inspirar profundamente. Inspirar ali o ar todo dentro do seu pulmão. Vamos dizer, você vai respirar, conta 1, 2, 3, 4, 5, segura o ar ali por uns 4 segundos, 4, e expira também contando 4, 5 segundos. Você vai fazer esse exercício repetidamente pelos próximos 2 a 5 minutos. Por que isso é importante? Quando você faz esse tipo de exercício, você ativa o nervo vago. Esse nervo vago, ele é, vamos dizer, um terceiro soldadinho aí. Ele é, maneiro, grosso modo dizendo, ele é como se fosse o responsável por desligar o alarme. O seu corpo vai entender, olha, não há situação real de perigo. Vamos então desligar o alarme e chamar de volta aquele nosso general, que é o córtex pré-frontal. Então você consegue voltar, desligar a descarga de cortisol, né, no seu organismo, e voltar então a ter aquela serenidade, a ter a parte do seu raciocínio, pensamento lógico, vigorando novamente. Então essa primeira dica, esse primeiro conselho, é uma medida assim, vamos dizer, uma pílula de emergência, uma medida de emergência, a primeira medida de emergência que você vai fazer. Agora, o ideal seria também que a gente não tivesse que passar por esses episódios com tanta frequência, não é verdade? Mas por isso que o segundo conselho que eu vou te dar, a segunda dica, é interessante. É você fazer uma descarga física programada. O que é isso? É você dedicar na tua semana, pelo menos aí 3 vezes na semana, né? 3 momentos de 30, 50 minutos, pelo menos, para que você faça uma atividade física intensa. E isso eu vou te dizer, não é simplesmente uma hora de lazer, um momento de lazer, não. Isso faz parte do estudo. Tem a ver com essa regulação hormonal, essa regulação química que a gente está falando. Eu vou te explicar por quê. Olha só, quando você faz uma atividade física intensa, aí pode ser o que você gosta, corrida, pular corda, se você gosta mais de luta ou quer descarregar uma raiva, compra um saco de boxe, vai fazer um boxe, uma luta, um jiu-jitsu, enfim, né? Alguma coisa nesse sentido. Quando você acelera o seu batimento cardíaco, o seu corpo ele libera uma substância chamada endorfina. E essa substância, vamos dizer também a grosso modo, ela vai queimar o seu cortisol. Ou seja, vai diminuir também, vai contribuir para que seja diminuída essa liberação, né, do hormônio de estresse na tua corrente sanguínea. E isso vai fazer com que você se sinta bem melhor, né, e consiga avançar, consiga seguir adiante sem grandes dificuldades, sem grandes problemas. Mas de todas essas dicas que eu falei aqui por enquanto, essas 2 que eu te falei, eu acredito que a próxima é a mais importante das 2, porque ela combate exatamente essa voz, essa autossabotagem interna, esse fator emocional interno que fica dentro de você e muitas das vezes te atrapalha a seguir adiante ali, né, na tua preparação. Nesse momento, é importante, então, que você tenha uma rotina, crie uma rotina, para que você foque no seu micro progresso. E essa é exatamente a terceira dica, foco no micro progresso. O que é isso? É você chegar ao final de cada dia e anotar em algum lugar, né, num arquivo de notas do seu celular, num caderno, enfim, onde você achar melhor, o que você fez naquele dia que foi bom, né? A matéria que você estudou, o que você aprendeu daquilo ali, né, que você aprendeu bem. Não estou falando para você fazer um resumo, isso aí é outra coisa, é técnica de estudo, a gente pode tratar disso em algum outro momento. Não é isso, não é fazer um resumo da matéria em si. É dizer assim, olha, sei lá, vamos dizer, direito constitucional, eu estudei hoje controle de constitucionalidade e, poxa, depois de tanto tempo, eu entendi bem essa matéria. Ou então você tirou um dia para fazer um simulado, ou uma questão ali, e você foi muito bem. Né, atingir um ponto de corte altíssimo, uma nota altíssima que te colocaria talvez num ponto de corte ali, de uma aprovação. Você fala, nesse dia, pela primeira vez, eu atingi mais de, 80% de resultado ali, de desempenho no teste que eu fiz. Isso vai te dando o quê? Essas mini recompensas vão fazendo com que o seu cérebro ele funcione bem, que ele entenda que, poxa, está dando certo. Porque até por defesa mesmo, é comum que ele entenda assim, olha, se isso está te estressando, vamos bloquear.
isso não está dando certo, vamos parar, por até um instinto de autopreservação. Então, quando você começa a dizer para ele quimicamente, tá? Quimicamente, que isso que tá ok, né? Que você tem ali libera uma substância de prazer, que no caso, nesse caso específico, seria a dopamina. É a mesma substância que a gente sente quando a gente quer comprar uma coisa muito, que a gente quer muito, que a gente gosta muito, vai lá e compra. Ah, que bom, puxa. Caramba, aquela sensação de realização, de recompensa. Então, fazendo isso, você está liberando essa substância para ele ali. Né? Você está virando e falando, olha, caramba, estudei, fui bem, poxa, que legal, avancei. Hoje eu fui bem nesse determinado ponto. Você está liberando ali essa substância de dopamina aí na sua corrente sanguínea, essa que é exatamente essa parte de recompensa. Né? Isso é muito legal, isso é muito importante. Bem, essas 3 ferramentas, elas são, vamos dizer, o seu kit de primeiros socorros ali para quando você está diante dessa situação de estresse, de surto, né? Como a gente falou no início. Mas ainda vou falar para você o que é mais importante, que vai fazer a real diferença mesmo ali na prática, o conselho mais importante para você conseguir contornar toda essa situação e obter, então, bons resultados, a aprovação, que é o que você quer. Mas eu vou te falar, se nesse momento, tudo que eu te falei até agora, essa abordagem científica, prática, explicando ali ponto a ponto como o nosso cérebro funciona, né, indo além simplesmente de estudo com apostilas, videoaulas, enfim, se isso fez sentido para você, eu vou te falar que eu tenho um e-book que eu condenso todas essas informações, o e-book Mentalidade para o Sucesso em Provas e Concursos Públicos. Nele eu coloco todo esse conhecimento, desde o início, né, que você precisa, até o final, do dia que é o dia da prova, para que você então possa ter um bom desempenho no concurso público, passando por todos esses conselhos, né, e vários outros, muitos outros, que vão fazer, né, uma diferença prática e útil ali na tua preparação. Se você gosta de assistir videoaulas, eu também tenho o curso Concurso Público do Início ao Sucesso, onde eu abordo exatamente, ponto a ponto, desde o momento da decisão de começar a estudar para concurso público, a escolha da carreira, até como se comportar, como agir em determinados tipos de prova, todos os tipos de prova, seja uma prova física, uma prova de entrevista, uma prova oral, enfim, todas as técnicas para que você chegue competitivo e realmente tenha o êxito, né, de obter aprovação no seu concurso ali. Eu deixei os links desses dois produtos na descrição, se fizer sentido para você, se quiser se aprofundar, vai ser um prazer ter você como meu aluno ali. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos agora para o último conselho, que é o mais importante, que é o que você precisa realmente ter. Você tem que ter mecanismos para blindar a sua mente contra a vontade de desistir. Esse fantasma, ele vai aterrorizar você a todo momento. Ele aterroriza a todos os concursantes, todos os concurseiros. E o que eu vou te dizer agora, no próximo minuto, era o que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu passei por essas 2 reprovações tão traumáticas para mim, que foi na época, que é o que eu vou te passar agora. Olha, a sua aprovação, ela não vai ser decidida, definitivamente não vai ser decidida no dia que você está mais motivado, no dia que você acorda, hoje eu vou estudar, fiz todas as provas, fiz simulados, estudei, li, assisti videoaula. Não vai ser isso que vai fazer com que você seja aprovado. Vai ser exatamente você conseguir se superar, se reinventar e sentar na cadeira e estudar, seguir o seu cronograma no dia que você está triste, no dia que você está estressado, no dia que você brigou com a sua namorada, brigou com o seu namorado, no dia que você discutiu com o seu chefe, e você vai e senta e estuda. É o que eu falo, correr no dia de chuva. Correr num dia que tá sol, todo mundo é bom, né? Numa tarde assim, vamos dizer, 4 horas da tarde, tá aquele sol lindo, temperatura amena, você pega uma garrafinha de água, vai para um parque lindo, maravilhoso na beira de um lago e vai correr, fazer um exercício físico, aí todo mundo faz, né? Agora, correr no dia de chuva, frio e tempestade é o que faz a diferença entre quem que faz com que se cria aí um verdadeiro campeão, uma verdadeira campeã. Isso que vai fazer a diferença. Coloca uma coisa na sua cabeça. Concurso público, ele não passa em concurso público quem é mais inteligente, mas sim quem consegue se reinventar mesmo depois de quebrar. Quebrar, que eu digo, é quebrar emocionalmente. É a capacidade de se reinventar, de resiliência, de pegar e ver
tudo deu errado, que aquele dia não tá legal, que nada aconteceu do jeito que você se planejou, mas você senta na cadeira e cumpre o seu cronograma. Cumpre o que você estabeleceu para você mesmo fazer. Então, se esse vídeo te ajudou a vencer a sua própria batalha interna ali, essa batalha emocional, química que acontece dentro de você, te ajudou a entender e ver os mecanismos para poder vencer isso, se inscreve no canal aqui, né, para a gente poder estar sempre em contato, e coloca nos comentários para eu poder te conhecer, poder ver quem é você, né, direitinho, te conhecer melhor, trocar uma ideia contigo. Qual dessas dicas você achou mais interessante e por quê? Coloca aí nos comentários que eu vou ter um bom prazer em conversar com você, tá? Se você tem algum amigo, alguma amiga também que está passando por uma situação difícil, complicada ali, que você sente que de repente o que a gente falou aqui pode ser útil para ela, encaminha esse vídeo para ela também, faz essa boa ação que vai ser legal aí, se ajudar alguém, te traz bem-estar também, tá? E o que eu quero que você lembre é o seguinte: a dor faz parte do processo, de todo mundo. Mas o sucesso, você tem que entender, ele começa primeiro dentro de você.